Boa noite a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Meus irmãos, para vocês, eu quero trazer uma mensagem para vocês nessa noite, que é em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, eu e você, nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, é favor imerecível. É mérito de Cristo, dele ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. A palavra de Deus está escrita no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei, ela veio por intermédio de Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio de Cristo. No tempo da lei, quando uma pessoa cometia um adultério, pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejado. Mas naquele tempo não era o período da graça. Naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Porque a Bíblia nos fala em João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, o apóstolo São João nos fala: filhinhos, não pequeis. Mas se pequeis, tem um advogado para com Deus, para contigo, que é Cristo, o justo. Meus irmãos, se você pecar, não importa o pecado que você cometeu. Igual esses dias eu fui na distribuidora comprar um refrigerante e um amigo meu disse que é desviado da igreja. Eu falei: por que você é desviado? E ele falou: não, porque eu caí e não voltei mais, voltei a beber, voltei a fazer coisa errada. Meus irmãos, mas se ele tivesse olhado para Jesus, Jesus é perfeito. Nessa terra nós temos apedrejamento. Aquele irmão caiu. Quem que nunca caiu nessa vida, irmão? Aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Eu preguei para aquele irmão, mas hoje não é fácil para ele voltar para o reino de Deus. Mas Deus pode fazer um milagre na vida desse moço. Meus irmãos, nós somos salvos. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Mas a salvação era dádiva, era presente de Deus. Mas porque tem a graça, nós não devemos aproveitar da graça para viver no pecado. Porque lá em Apocalipse, se eu não me engano é o capítulo 22, que vai ficar de fora os feiticeiros, os cães, os idólatras, os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos, amantes da mentira, os contendeiros. Mas o mais importante de todo, meus irmãos, quando nós caímos em tentação, nós reconhecemos que Cristo é o Salvador para nos perdoar. Certa vez entrou num templo para orar, Jesus contando essa parábola, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu orando consigo disse: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, não sou defraudador, não sou adúltero, não sou roubador. Eu obedeço à lei de Moisés. Mas sabe de uma coisa? Ninguém deu conta de obedecer à lei de Moisés. O único que cumpriu e obedeceu até uma vírgula, um Y, foi o único que obedeceu tudo, foi Jesus, que não tirou nenhum tiro, não ir da lei.
E, e Jesus ele cumpriu a lei por mim. Jesus ele cumpriu a lei por você. E lá no templo, Jesus contando essa parábola, um publicano de cabeça baixa, orando, batendo a mão no peito e falando: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. E Jesus achou que, Jesus falou para os seus discípulos: quem fez a minha vontade foi o publicano, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Meus irmãos, não vamos ficar julgando o nosso irmão. Se a sua crença do irmão é diferente da dele, não vai julgar, não apedreje, porque cada um tem a sua fé diferente. Eu acredito de um jeito, muitas pessoas acreditam de outro. E a Bíblia não fala: a fé que você tem fica entre ti e Deus. Porque nós vamos ter que dar conta das nossas palavras ansiosas que nós falamos naquele último dia. Jesus quer que nós ficamos de pé. Você que está caído, você acha que Deus não te perdoa, porque às vezes você matou uma pessoa, às vezes você adulterou, às vezes você fornicou, às vezes você fez coisas horríveis. Dobra seu joelho, professa Cristo como seu Salvador. Porque neste mundo vamos ter apedrejamento. Porque todos nós somos apedrejados. Mas bem-aventurada é aquela pessoa que está sendo apedrejada. Porque se ela está sendo apedrejada, é porque ela está dando fruto para o reino de Deus. Ele reconheceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, vamos amar o nosso próximo, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós obedecemos esses dois mandamentos resumidos em um só, resumido em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus. Meus irmãos, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8: filhinhos, se dissermos, melhor dizendo, se dissermos que não temos pecados, na verdade nós fazemos de nós mesmos mentirosos. Nós temos pecados, eu tenho pecado, você tem pecado. Mas a partir do momento quando você entra no templo para orar, você está dirigindo. Quando você peca contra Deus, você está no supermercado, na padaria, você pecou contra Deus, você pede perdão. Todas as vezes que você for dormir, dobra os seus joelhos, peça perdão por seus pecados. Assim você está agradando a Deus. E se Jesus vier, você tiver pedido perdão pelos seus pecados e abandonado, Jesus, ele vai te salvar. Porque Jesus, ele veio salvar um povo zeloso, um povo remido, um povo que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A sua coroa que você tem, meu irmão, minha irmã, é Cristo. É a sua salvação, escrito seu nome no livro da vida. Não deixa Satanás tirar o seu nome do livro da vida. Não deixa Satanás, se Satanás vir com pratos, não retrocede para o inimigo. Fica firme na presença de Deus. Pode vir os manjares que for que Satanás te oferecer. Faça igual Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel.
que não quis participar dos manjares do rei. Porque quando nós abandonamos o pecado, nós podemos até cair. Mas quando nós abandonamos o pecado, Jesus está em nós. E quando você peca, você fica angustiado, você fica triste, você fica abatida. Porque você fala assim, eu tenho certeza, eu acho que eu não sou digno nem de ser salvo. E você está certo, você não é digno de ser salvo. Porque a salvação é mérito de Cristo. Porque se você fosse digno de ser salvo, era obras, a salvação era por obras. Mas você não é digno de ser salvo, eu não sou digno. Porque eu venci, Jesus venceu ali na cruz do Calvário. E nós vamos vencer este mundo com a ajuda de Jesus. Tá aí essas palavras, meus irmãos. A salvação não é pelas obras. A salvação é mediante a fé. Se você crê que Jesus vai te salvar, Jesus vai te salvar. O único pecado que tira a sua salvação é você rejeitar a Cristo como Salvador. Porque lá em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18, aquele que creu no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, não será julgado, mas aquele que não creu já será julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Às vezes Jesus pode salvar até no último momento da sua vida, mas Jesus, ele conhece um coração quebrantado de verdade. Às vezes você pode ter errado a sua vida toda, mas se Jesus, ele quiser te salvar, se Jesus ver que você tem plano de salvação na sua vida, se você reconhecer que você errou no último momento da sua vida, Jesus te salva. Porque a salvação não é mérito seu, mas não é bom confiar, porque se nós somos deixar para a última hora, talvez nós não seremos salvos, talvez nós não arrependemos de verdade. E Jesus salva aqueles quanto Ele ama. E Jesus ama todos, mas infelizmente ninguém quer Jesus. O povo rejeita. E Jesus fala, aqueles mesmos que me rejeitaram nos dias de hoje, eu rejeitarei diante do Pai, eu negarei eles diante do Pai. Jesus vai te negar diante do Pai se você rejeitar Ele como Salvador. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. João 10, 10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Satanás, ele veio te matar, ele veio para te destruir. Mas Jesus, ele veio te dar vida e vida com abundância. Satanás, ele veio te acusar do teu pecado que você cometeu. Porque Satanás, ele é acusador. Mas Jesus Cristo, ele é o advogado. Mas no último dia, se você não aceitar Ele como Salvador da sua vida, Ele vai vir como um juiz. Tá, essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração nessa noite, em nome de São Jesus.